Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Minha Vida Digital. Nessa aula, então, a gente vai trabalhar sobre as tecnologias 4.0, as tecnologias relacionadas à indústria 4.0, tudo bem? Então, a gente vai passar por manufatura aditiva, Big Data em nuvem, inteligência artificial e internet das coisas, tudo bem? A gente vai ver conceitos, funcionamento e algumas aplicações também, tudo bem, pessoal? Essas tecnologias a gente pode dizer que o conceito talvez seja antigo, mas as aplicações, os desenvolvimentos têm sido cada vez mais, assim, ano a ano eles acontecem. São tecnologias que ainda tem muito a explorar. Né? Então é interessante, né, como a gente já comentou, tá caminhando, né, o profissional está caminhando junto com essas tecnologias. É interessante a gente conhecer então essas novas tecnologias 4.0. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês gostem dessa série de aulas, tudo bem? E sem mais delongas, vamos então dar início. Para a gente começar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho de manufatura aditiva, ou também impressão 3D, né? Então é um método de produção de produtos, objetos, materiais, em que não é necessário um molde, tá? É criado um modelo digital e esse modelo digital é impresso. A materialização, então, como esse produto ele é criado, né, ele acontece pela adição de camada em camada. Por isso que o nome manufatura aditiva, né, é a adição de camada em camada, né? E isso acontece justamente através de uma impressora, né? A gente vai entender um pouquinho melhor aqui nesse slide no funcionamento em si da impressão 3D. É muito mais simples do que parece, pessoal. Então, para iniciar, né, a gente tem primeiro a fase de modelagem. Então, a gente quer imprimir tal objeto, a gente vai criar um modelo 3D desse objeto. Então, tem os softwares, programas CAD, que a gente chama, que é desenho assistido por computador, se eu não me engano. Essa seria a tradução. E, enfim, você cria o seu modelo 3D. Né? E a gente pode tá aqui, pessoal, para entender melhor, é bem, na verdade, similar às impressoras que a gente tem hoje em dia de papel, né? Em que a gente tem um modelo, um documento, um relatório, um trabalho, né? Por escrito. A gente manda esse documento para a impressora e ela imprime no papel. Aqui não é diferente. A única diferença é que a gente manda um modelo 3D para essa impressora e ela vai criar esse objeto, né? E aí, pessoal, a gente então tem, depois da criação desse modelo 3D, tem uma parte que a gente não vê, né? É mais o computador que faz isso, que é o software, o programa de fatiador ou slicing. Esse programa ele basicamente está pegando o modelo 3D e a gente pode entender que ele está traduzindo assim para a impressora entender como imprimir, né? No caso, ele realmente fatia o modelo 3D em camadas para a impressora tomar como referência ali, preencher uma camada, depois a outra, depois a outra. Né? E aí, todos esses dados vão para a impressora, ocorre o processo de impressão e a gente tem, então, o nosso objeto físico. Tá? E aqui a gente vai comentar um pouquinho dos tipos de manufatura aditiva, dos tipos de impressão 3D. É importante a gente ressaltar aqui que todos esses tipos eles seguem ainda o mesmo princípio de adição por camadas, né, de manufatura aditiva. O que vai diferenciar um do outro vai ser justamente o processo, como isso ocorre, a forma como a impressora trabalha e o material usado, tá, para impressão. Então, eu trouxe aqui uns 3 tipos que a gente pode considerar assim até mais comuns, né, hoje em dia, mas a gente tem vários tipos, tá, e a gente vai passar por esses 3 aqui. Então a gente tem a modelagem por fusão e depósito, também conhecida por FDM, tá? Nessa impressão é utilizado filamentos termoplásticos, então são plásticos que são maleáveis com o calor, né? A gente tem o ABS, o PLA, que é um plástico biodegradável, o nylon pode ser usado também, né? E nessa impressora a gente pode ver até como se fosse uma pistola de cola quente, não é muito... Uma pistola de cola quente não é muito diferente, né? Ela tem um bico que é quente e à medida que vai passando o filamento ali de plástico, ele vai derretendo, né? Esse é o tipo de impressão 3D hoje em dia mais comum no mercado, tá? É o mais comum, mais popular, mais acessível até, e ele e o acabamento dele, a gente vai ver comparado com os outros tipos, não é o dos melhores, porque ele deixa certas marcas de impressão. E a gente vai... tem uma foto que dá para ver isso melhor, tá? A gente já vai ver.
E aí a gente tem outro tipo, que seria a estereolitografia, ou também conhecido como SLA, pessoal. E nesse tipo de impressão é utilizado como material resina, que a gente pode entender como um plástico líquido, tá? Esse plástico líquido que ele é sensível à luz, então no caso quando a gente tem um feixe de luz ultra violeta, esse plástico ele se solidifica, né? E a mesma coisa, adição de camada por camada, só que essa impressão ela acontece geralmente de baixo para cima, então como se a gente tivesse uma piscininha ali dessa resina, e um laser por baixo dessa piscina vai solidificando ali onde tem que solidificar, aí sobe a estrutura e continua, né? A resina ela é menos resistente que outros materiais usados na impressão 3D, mas ela tem um melhor acabamento, né? E aqui uma comparação, né, do processo de impressão do FDM e do SLA. É aquele negócio que eu comentei, das marcas de impressão, do acabamento em si da impressão, né? Então a FDM, como vocês podem ver, ela deixa mais marcas, ela não é tão polida como uma impressão SLA, por exemplo. Tudo bem? E aqui já na sinterização seletiva laser, também conhecido por SLS. Essa aqui é um pouco mais difícil de conseguir mostrar para vocês mesmo, mas nela é utilizado um material em pó, tá? Geralmente também algum polímero, então algum plástico em pó, nylon ou nylon. E a vantagem, né, desse tipo de impressão é justamente a gente ter o reaproveitamento do material da impressão. Então o plástico em pó que não foi usado, ele pode ser reaproveitado para as próximas impressões, tá? Então o funcionamento dele é um laser, né? A gente pode ver assim como na anterior, na estereolitografia, a gente tinha um laser ultravioleta, agora a gente tem um laser de alta potência em que ele vai solidificar o pó aonde tem que fazer, né, de acordo com o formato ali da impressão, né. E aí, como vocês estão vendo aí na direita, depois que solidifica uma camada, passa o pó de novo por cima ali, solidifica mais uma camada e assim vai, tá? Essas impressões elas são mais resistentes, podem ser usados diversos tipos de materiais, então até materiais que são maleáveis aqui, tá? Materiais que conseguem dobrar e tudo mais. Mas é uma impressão que necessita de um pós-processamento, é uma impressora maior, depois geralmente você tem que ter um equipamento também justamente para trabalhar em cima do seu material impresso, tirar os resíduos de pó, dar um acabamento para ele, tá? As aplicações da manufatura aditiva a gente tem nos processos de prototipagem, a gente pode comentar, então para criação de protótipos, né? Muitos dos produtos que a gente tem hoje, por exemplo, seu telefone celular, ele não era o celular seu do jeito que ele é hoje, ele provavelmente não era assim quando tiveram a ideia de criar ele, né? Então o processo de prototipagem é justamente isso, são produtos testes é a concepção de um produto final, né? Então a manufatura aditiva entra justamente aí, porque você pode ter a ideia de um projeto, se você tem uma impressora 3D ali, você já pode criar um modelo 3D em questão de minutos ou horas, já ter uma ideia ali do seu produto, ter um produto físico ali para você ver, né? É até redução de custos, né? Você não precisa, por exemplo, encomendar a criação de mod, criação do produto por outros meios, e sendo que vão ser só peças testes, né? Às vezes vai ser, que você nem vai usar no final das contas. Então entra até na questão de redução de custos, tá? A gente também tem na medicina, é muito interessante a questão de próteses, né? Então cada pessoa é muito única uma da outra, então a impressão 3D permite justamente uma customização maior, né? Então fazer uma prótese adequada a você, né? E a gente tem até mesmo aplicações da impressão 3D hoje em comida, tá? E até moradias. Hoje a gente já tem casas impressas de forma 3D. Então, no caso, é uma impressora 3D gigante que usa material ali, como no caso, cimento, né? E aí, essa casa aí na direita que vocês estão vendo é um exemplo. Essa casa foi impressa por uma impressora 3D. Tudo bem?